bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje vamos direto a um texto fundamental, Gênesis capítulo 12. Pensem só, no mundo cheio de deuses, Deus escolhe uma pessoa, Abrão. Ele vinha lá de Ur, ou talvez já estivesse em Harã, lugares conhecidos pela adoração a outros deuses, tipo o Deus Lua. E Deus o escolhe para começar um plano, assim, de alcance global. A gente está com um texto bíblico aqui e também comentários de fontes bem respeitadas, como Augustus Nicodemos, Bruce Waltke, Mauro Meister, Matthew Henry, W. Wiersbe. A missão é explorar esse chamado de Abraão, né? As promessas impactantes que ele recebeu e os primeiros passos, que nem sempre foram tão firmes, vamos ver, na jornada de fé dele. Vamos mergulhar nisso. Olha, o ponto de partida já é bem dramático. Deus fala para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. É uma ruptura radical, né? Com toda a segurança, tudo que era familiar, e que contraste com a Torre de Babel, onde o pessoal queria construir um nome para si. Exato. E é importante notar, as fontes deixam isso bem claro, que a escolha de Abrão é pura graça soberana. Não é por mérito dele, sabe? Ele vinha de uma família idólatra, como Josué mesmo vai apontar mais tarde. E tem mais um detalhe: a esposa dele, Sarai, era estéril. Então Deus começa esse plano grandioso a partir do que parecia humanamente impossível, para mostrar que a vida, o futuro, vem dele. E as promessas que vêm junto com esse chamado, nossa, são impressionantes. As fontes ajudam a gente a ver vários pontos cruciais. Primeiro, essa ideia de fazer de Abrão uma grande nação. Isso já é extraordinário, pensando na esterilidade de Sarai, né? Com certeza. E também a promessa de engrandecer o nome de Abrão. Olha só a ironia. Lá em Babel, o povo buscava fama por conta própria. Aqui, Deus dá um grande nome a Abrão. As fontes também destacam que ele seria uma bênção e que Deus abençoaria quem o abençoasse e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. O Walker que até nota que essa estrutura, sabe, de bênção e maldição, ela meio que antecipa padrões que a gente vai ver depois na aliança, lá no Sinai, com Moisés. Mas talvez a promessa com o maior alcance de todas seja a última, né? Sim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é central. Aponta para um plano que, assim, vai muito além de Abrão e do seu povo. Várias fontes leem isso como uma indicação, talvez ainda velada, mas uma indicação inicial do Messias. Seria por meio dele que essa bênção universal chegaria a todos. E Abrão obedece. Aos 75 anos, ele parte de Harã. E olha, não foi uma mudança qualquer, não. As fontes sugerem que era um clã grande, com muitos bens. Ovelhas, gado, jumentos, servos. E camelos também. Os camelos são um sinal de riqueza na época. Embora, assim, alguns historiadores debatam se eles já eram tão comuns e domesticados tão cedo. Isso talvez ajuste um pouco a nossa imagem do status exato dele. Mas enfim, ele chega em Canaã, uma terra estranha, já ocupada pelos cananeus, e o que ele faz lá? Constrói altares. E esses altares são importantes, né? Muitos, são atos públicos de adoração. É como se ele marcasse a terra para Deus, bem no meio do paganismo. Simbolizam a dependência dele em Deus, mesmo antes de ter a posse na terra. É a fé em ação. Mas como as fontes observam, a fé é um processo, né? Uma peregrinação, com altos e baixos. Não é perfeição logo de cara. E o teste vem rápido. Uma fome terrível atinge Canaã. Aí, em vez de confiar em Deus ali na terra prometida, Abrão desce para o Egito. Algumas análises veem isso como um desvio simbólico mesmo, buscar segurança no mundo que o Egito representava em vez de em Deus. Pois é, essa aparente falta de confiança leva ele a um plano bem arriscado. Ele ficou com medo de morrer por causa da beleza da Sarai, né? Então ele combina com ela para dizer que era irmã dele. Uma meia-verdade perigosa. E Gênesis 20 depois indica que isso não foi a primeira vez. Eles já tinham combinado isso lá atrás quando saíram de Ur. Foi uma atitude baseada no medo, no pragmatismo humano, não naquela fé que ele declarou nos altares. E as consequências, quase imediatas. Sarai é levada para o harém do faraó. E Abrão, ela é super bem tratado por causa dela.
ganha mais riquezas ainda. Ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, jumentas, camelos. Mas a que custo, né? É nesse ponto que a narrativa dá uma virada. Porém, o Senhor. Exato. Deus intervém diretamente. Ele aflige o faraó e a casa dele com pragas. Aí o faraó descobre a verdade e repreende Abrão. Que reviravolta, né? Um rei pagão confrontando o chamado pai da fé sobre a conduta dele. Que ironia! É impressionante. Aí o faraó devolve a Sarai e expulsa Abrão. Ele é forçado a voltar pelo caminho de onde... Bom, as fontes sugerem que ele nem deveria ter saído. Uma história que mostra bem a honestidade das escrituras, né? Não esconde as falhas dos seus personagens principais. Fica claro como um desvio pelo medo pode complicar tudo ainda mais. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, revela a misericórdia de Deus. Ele protege a Sarai, que era peça-chave na promessa, e corrige o Abrão mesmo no meio do erro dele. O plano de Deus continua apesar da nossa fragilidade, usando até a repreensão de um estrangeiro para colocar o escolhido de volta no caminho. Puxa, que início de jornada! Um chamado radical, promessas que vão moldar a história. Uma resposta de fé inicial impressionante, mas logo seguida por esse desvio no Egito, movido pelo medo. Fica muito evidente que a confiança em Deus é algo testado o tempo todo e que a fidelidade de Deus permanece, mesmo quando a nossa fé vacila. E essa narrativa ela continua relevante, né? Toca em questões muito profundas, universais, o desafio de sair da zona de conforto, lidar com o desconhecido, essa tensão constante entre a fé e o medo, a realidade da graça que cobre as nossas falhas. É, sem dúvida, um texto fundamental para a gente entender essa dinâmica da relação entre Deus e a humanidade. E para a gente pensar um pouco mais, tem essa questão da revelação progressiva da promessa da terra. Primeiro, Deus só diz a terra que eu te mostrarei, algo meio indefinido. Só depois, quando Abrão já está em Canaã, é que Deus especifica: darei esta terra à tua descendência. Como será que essa revelação gradual, sem dar o mapa completo logo de cara, impacta uma jornada de fé? Ou até mesmo um processo de aprendizado nosso? O que isso exige de quem recebe e confia numa promessa assim? Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise.